Olá, minha querida, como você está? Mais uma quinta-feira, mais uma reflexão sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Mical. Mical tem um nome com significado muito lindo. Quem é como o Senhor? Mas apesar deste significado tão lindo, tão forte, Mical não é um exemplo a ser seguido. Nós encontramos os registros a respeito da sua história, nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 18, e também em 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler aqui a partir do verso 16, depois eu passo para o verso 20, você na sua casa poderá acompanhar se quiser. Diz assim a palavra: Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quando as servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui, amados, para nós entendermos o tempo que está acontecendo, o momento histórico, Davi havia mais ou menos uns 7 anos que Saul estava morto. E Saul, ele perseguiu muito Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas Deus disse que não estava se agradando mais de Saul, do seu procedimento, da sua desobediência, e ordenou a Samuel, ao profeta Samuel, que fosse à casa de Jessé ungir um novo rei. E assim foi. E durante o tempo que Davi estava ungido como rei, Saul não abriu mão do seu trono. Então, em vez disso, perseguia Saul com a intenção de matá-lo. E agora, finalmente, então, Saul está morto e Davi, depois de um longo exílio, está assumindo o trono. E uma exigência de Davi ao assumir o trono foi que a sua esposa Mical, que não estava mais com ele, fosse lhe devolvida. Porque, para nós podermos entender um pouquinho, Mical se apaixonou por Davi e Saul viu nessa paixão a oportunidade de que Davi fosse morto. Então ele propõe a Davi que, como dote, ele quer 100 prepúcios de filisteus. Davi, que era guerreiro, que era valente, trouxe 200. Então aconteceu o casamento. Mesmo assim, ele não desistiu do seu plano diabólico de matar Davi. Envia soldados à casa do casal. Mical fica sabendo e avisa Davi. Davi foge por uma janela. E Saul, para se cobrar, para se vingar, melhor dizendo assim, ele dá em casamento Mical a outro homem. E nisso se passam mais ou menos 14 anos. Agora então Davi assume o trono e ele diz isso: eu quero a minha esposa de volta. Eu tenho uma dívida. Eu penso que Davi pensou isso. Eu tenho uma dívida com essa mulher. Eu tenho uma dívida de gratidão com ela. Esse lugar é dela. É ela que deve ser a rainha. Eu quero a condição para que eu assuma esse trono é que ela me traga a minha esposa de volta.
E a impressão que se tem é que Mical não veio de boa vontade, que Mical veio contrariada. Então, quando eu olho para Mical, eu vejo em Mical uma mulher que tem muitos motivos para estar triste, tem muitos motivos. A vida de Mical não foi fácil. Não dá para dizer que não foi fácil, que foi fácil, que era invenção da cabeça dela. Imagine, ela, quando descobriu que o casamento dela foi um casamento por interesse do pai, de querer matar o seu marido, olha quanta ferida no coração dela. Talvez depois Mical ficasse pensando, meu marido, ele é valente, ele é um guerreiro, ele é bravo, ele vai voltar e vai me buscar. E isso não aconteceu. E agora, quando Davi assume o seu trono, Davi era um adorador. E Davi faz uma constatação. E ele diz assim, na palavra diz assim, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Então, Davi, há 20 anos que o povo estava sem contato com a arca. Ela estava, desde o tempo dos juízes, ali ela tinha ficado aqui em Kiriat Jearim, nesse lugar estava ali a arca, e Saul, para ele não era importante isso. E Davi agora, quando assume o seu governo, a primeira coisa que ele faz é querer trazer a arca. Só que na primeira vez não deu certo. Eles não fizeram exatamente da forma como o Senhor tinha orientado. Mas Davi, ele consulta o Senhor, pergunta o que deu de errado, e então eles agora estavam na segunda tentativa, tinha dado tudo certo. Era um dia muito especial. E levaram mais ou menos uns 6 meses, porque vinham adorando, vinham sacrificando, vinham fazendo exatamente da forma como o Senhor tinha orientado, a arca sobre os ombros dos sacerdotes, carregando ali os levitas, como o Senhor tinha orientado na sua palavra. Davi estava muito feliz. E agora eu olho a Mical na janela e eu vejo uma mulher triste, eu vejo uma mulher amargurada, eu vejo uma mulher presa no seu passado, com as lembranças ruins. Eu vejo isso em Mical. Quantas mulheres estão como Mical, mesmo dentro da igreja, presas no seu passado, amargas, amarguradas. E a amargura é resultante da falta de perdão. Mical tinha o direito de estar ofendida, mas Mical não abriu mão do seu direito de estar ofendida. E perdoar é isso. Eu abro mão do meu direito em benefício próprio. E Mical não tinha entendido isso. E ela estava então ali, trazendo todo o seu passado mandando no seu presente. Ela com as más lembranças, com a tristeza, com a amargura brotando ali, contaminando o seu coração. E ela não havia entendido sobre o perdão, não havia entendido que perdoar não é concordar com os erros, mas perdoar também não é um sentimento, é um mandamento. E ali estava aquela mulher presa, aprisionada na sua dor, na sua mágoa. Quando eu olho para Mical, eu vejo uma mulher incrédula. Eu vejo que Mical não misturou com fé a sua vida. Que Mical não trouxe ali para o seu cotidiano aquilo que Ana fez, que vimos na quinta-feira passada. Não derramou a sua alma perante o Senhor, não permitiu que Deus tratasse o seu coração. Talvez Mical tenha herdado o coração incrédulo do seu pai, o coração rebelde, o coração orgulhoso de Saul. Talvez fosse esse o exemplo que Mical tivesse. Diferente de Davi, porque para Davi também não foi fácil, porque Davi também tinha motivos para estar amargurado. Quanto exílio Davi ficou, quanto tempo no exílio, quanto sofrimento, quantas situações difíceis, quantos perigos de morte Davi passou por conta dessa perseguição de Saul. Mas Davi
era um homem segundo o coração de Deus. E agora ele estava feliz, estava ali com a arca, a presença de Deus estava novamente ali. E o povo estava feliz por isso também. Quando eu vejo ali, quando eu olho para Mical, eu vejo essa incredulidade, eu vejo essa amargura, e eu vejo que por conta disso, por conta dessa amargura, e é por isso que a palavra traz recomendações para nós cuidarmos, que não haja em nós raiz de amargura. A palavra também nos diz para cuidar com um perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo, e eu vejo isso, a amargura somada à incredulidade, ao ponto que Mical, ela não percebeu o gesto do seu marido, olhou para todas as situações com um olhar natural, não percebeu o seu papel de mulher submissa, de estar na missão deste rei, de estar ao lado dele, de dizer, vamos deixar esse passado para trás, é daqui para frente, vamos buscar Deus, vamos adorar esse Deus. Eu imagino que Mical, ela devia estar junto ali nessa festa. Então eu olho para isso e o que aconteceu? Essa amargura tirou Mical da festa, deixou ela estéril. E é isso que a amargura faz com a gente. Ela nos tira da festa, ela nos deixa estéreis. E eu imagino, amadas, que Deus tinha cura para essa mulher dessa esterilidade, que quando seu marido chegasse lá na sua casa e abençoasse a sua família, eu imagino que essa mulher ia receber do Senhor a cura. Quantas mulheres na igreja são como Mical, mesmo mulheres que conhecem o Senhor, estão ali sendo governadas pelo seu passado, não permitindo, melhor dizendo, que as suas feridas sejam cicatrizadas pelo bálsamo do Senhor. Então são feridas que estão sangrando, que vem uma situação e sangra. Cuidemos do nosso coração, apresentemos as nossas dores ao Senhor, pedimos que possamos pedir ao amado Espírito Santo que nos socorra, que nos ajude e que nos dê um coração tratado, ensinado, inspirado por Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.